Olá, tudo bem? Aqui é o professor Jorge Damasceno e nesta videoaula daremos seguimento ao nosso curso de circuitos elétricos, hoje resolvendo exercícios sobre teorema de Norton e de máxima transferência de potência. Mas isso a gente vai ver em seguida. Espero que você tenha um excelente aproveitamento desta aula. Então vamos lá. Então, exercício número 1, usando o teorema de Norton, determine Rn, resistência de Norton, e In, corrente de Norton, do circuito da figura abaixo nos terminais A e B. Então, temos aqui o circuito, onde é apresentada aqui uma fonte de tensão independente e uma fonte de corrente independente. E ele quer Rn e In vistas aqui dos terminais A e B, tá bom? E a corrente dependente, a fonte de corrente dependente, 2Ix, onde Ix é a corrente que passa aqui pelo resistor de 4 ohms. Então, vamos lá. Como vimos, para achar o valor de Rn, nós temos que desativar todas as fontes de tensão e corrente independentes. No caso aqui, temos uma fonte de tensão independente que vai ser desativada como? Através de um curto-circuitando, tá? Então, vamos lá. Rn, fonte de tensão independente, igual a zero, curto-circuitei. E conectamos uma fonte de tensão V0 igual a 1 volt ou qualquer tensão V0 não especificada aos terminais. Então, usando esse artifício, uma vez que temos aqui uma fonte de corrente dependente, vamos atribuir aqui nos terminais A e B uma fonte de tensão com valor V0 igual a 1 volt e vamos em busca do valor da corrente I0, que é gerada por essa fonte de tensão que eu coloquei aqui. Após isso, meu valor de Rn vai ser o V0 que eu já tenho sobre o I0 que eu vou encontrar. E aí eu encontro o valor da resistência de Norton. Então vamos lá, vamos buscar esse valor. Obtemos o circuito da figura abaixo. Ignoramos o resistor de 4 ohms, pois ele está curto-circuitado pela retirada da fonte de tensão. Então aqui, retirei a fonte de tensão, ficou curto. Logicamente que esse resistor aqui fica bypassado, ou seja, essa corrente X é igual a zero, já que não haverá corrente passando pelo resistor de 4 ohms, uma vez que eu estou curto-circuitando esse resistor. Tá bom? Se Ix é zero, logicamente que essa fonte de corrente 2Ix aqui nesse momento, 2 vezes 0 é 0, ela não vai existir. Então, o que vai acontecer, o meu circuito vai se resumir. É a minha fonte de tensão V0 igual a 1 volt que eu atribuí. Eu vou ter aqui minha corrente I0, gerada por ele, que eu preciso encontrar, que vai ser a corrente que vai estar passando aqui pelo resistor de 5 ohms apenas. Meu circuito vai ficar simplificado pela essa fonte de tensão V0 e o meu resistor de 5 ohms. Com isso, eu acho facilmente aqui a minha corrente I0. E daí eu posso encontrar a resistência de Norton. Então vejamos. Também em razão do curto-circuito, o resistor de 5 ohms, a fonte de tensão e a fonte de corrente dependente estão todos em paralelo. É fácil ver que esse ponto é igual a esse, que corresponde a esse ponto da fonte de tensão, que está em paralelo ao resistor de 5 ohms, e a fonte dependente 2Ix, mas, como eu falei, Ix igual a zero, por conta dessa é curto, Então, eu só tenho o meu circuito com a fonte de tensão V0 e o resistor de 5 ohms. Continuando, como eu falei, Ix é igual a zero. Então, no nó A, o que eu tenho? Vou ter meu I0, que vai ser a tensão V0 de 1 volt, sobre o resistor de 5 ohms. 1 sobre 5, que dá 0,2 amperes. Ok? Aqui novamente o circuito. Então, I0. Tenho o I0 agora, tenho V0, acho o meu Rn, que é V0 sobre I0. 1 volt sobre 0,2 amperes, V0 sobre 0, vai me dar 5 ohms. Então, eu já tenho aqui a primeira informação pedida. O Rn igual a 5 ohms, resistência de Norton. Vamos agora recuperar as informações do circuito original e encontrar a minha corrente de Norton. Então, vejamos. Para determinar In,
curto-circuitamos os terminais A e B e determinamos a corrente ISC, a corrente de curto-circuito, que é a própria corrente de Norton, conforme indicado na figura abaixo. Então, está aqui restabelecida a minha fonte de tensão de 10 volts, né? Agora, com isso, meu Ix é diferente de zero, já que o meu resistor de 4 ohms não está mais curto-circuitado. E também a minha fonte dependente 2Ix está aqui. E como eu falei aqui, né, acrescentei aqui um curto-circuito nos terminais A e B, conforme o procedimento do teorema de Norton para encontrar a corrente de Norton, né? E com isso, gerando aqui a minha corrente de curto-circuito, que é igual à corrente de Norton. Então vamos lá. Note dessa figura que o resistor de 4 ohms, a fonte de tensão de 10 volts, o resistor de 5 ohms e a fonte de corrente independente estão todos em paralelo. Então, é fácil ver, curto-circuitando aqui os terminais A e B, né? Esse ponto aqui praticamente é esse aqui. Então, 4 ohms em paralelo com 10 volts, paralelo com 5 ohms, em paralelo com 2Ix. Ok? Portanto, meu Ix, já que a minha fonte está alimentando, está em paralelo aqui com o resistor de 4 ohms, né? A minha fonte de 10 volts é a mesma que está sobre o resistor de 4 ohms. Daí eu posso achar Ix. 10 dividido por 4 é meu Ix. 10 volts dividido por 4 ohms vai dar 2,5 amperes. Então, já encontro aqui meu valor da corrente Ix. No nó A, aplicando a lei de Kirchhoff das correntes, né? No nó A, aqui, ó. O que eu vou ter? Tá? Eu vou ter o seguinte. Minha corrente de curto-circuito, né? Tá aqui, ó. Atribuindo ela, descendo. Vai ser igual a 10 dividido por 5, né? Considerando aqui 10 volts, que é esse ponto aqui, tensão 10 volts dividido por 5, a gente chega aqui no A, mais 2Ix, não é isso? Minha corrente que sai é igual à soma das correntes que entram. A corrente que passa aqui pelo resistor de 5 ohms é esse potencial aqui de 10 dividido por 5. E entra também aqui a minha corrente da fonte de corrente 2Ix. Ó. 10 dividido por 5 mais 2Ix é a minha corrente de curto-circuito. 10 dividido por 5 dá 2. 2Ix é 2. Quanto foi o valor de X que eu encontrei no slide anterior? 2,5 amperes, não é isso? 2 vezes 2,5. Então, 2 vezes 2,5 me dá 5 mais 2, 7 amperes. Minha corrente de curto-circuito igual a 7 amperes, que, portanto, é minha corrente de Norton, né? Que vale também 7 amperes. Beleza? Vamos para o segundo. Determine o valor de RL para a máxima transferência de potência no circuito da figura abaixo. Determine a potência máxima. Tá? Então, vamos lá, usando os conceitos que aprendemos na aula passada sobre máxima transferência de potência, que é, só para lembrar, quando a minha resistência da carga, meu RL, é igual à resistência de Thevenin. É o ponto de máxima transferência de potência. Então, temos aqui o nosso circuito, terminais A e B, eu tenho aqui a minha carga RL. Então, precisamos determinar a resistência de Thevenin, né, já que minha resistência de Thevenin vai ter que ser igual a RL. E a tensão de Thevenin, VTH, entre os terminais A e B. Então, utilizando ali o teorema de Thevenin. Tá? Extrai aqui a resistência. E o método para encontrar RTH é desativando as fontes independentes. A fonte de tensão aqui, eu coloco aqui um curto. A fonte de corrente aqui, circuito aberto. E encontro a resistência vista aqui dos terminais A e B, que é a minha RTH, que vai ser a mesma RL. E a tensão de Thevenin é a tensão vista, né, restabelecendo as fontes, a tensão vista aqui também dos terminais A e B. Então vamos lá. Para obter RTH, usamos o circuito da figura abaixo e obtemos, né, como eu falei, fonte de tensão curta e a fonte de corrente circuito aberto. RTH, resistência de Thevenin, vista aqui dos terminais A e B. Então, meu circuito é esse aqui. Tá?
3 e 2, 5, em série com um paralelo de 6 com 12. Então, RTH, 2 mais 3, mais o 6 em paralelo com 12. RTH, 2 mais 3, 5, paralelo de 6 e 12, produto sobre a soma. 6 vezes 12 sobre 6 mais 12, que dá 18. Fazendo esse produto dividido por 18, somando com 5, eu vou encontrar 5 mais 4, que dá 9 ohms. Então, resistência de Thevenin, que vai ser igual à resistência da carga RL, 9 ohms, para a potência máxima, máxima transferência de potência. Para obter VTH, consideramos o circuito da figura abaixo, aplicando análise de malhas. Então, restabeleço, né, as fontes e vamos usar malhas, né? Aqui eu tenho corrente de malha I1, corrente de malha I2. Então, para I1 eu tenho menos 12, né? Aqui, ó, saindo da fonte do positivo é menos 12, mais 6 e 12, 18 e 1, menos, né, 12 e 2, né? Que aqui tem a contribuição de I2, né? Aqui na malha 1. Menos 12 e 2 igual a 0. Mas eu tenho que I2, olha, I2, ó, sentido horário, mas aqui tem uma fonte de corrente de 2 amperes no sentido anti-horário. Então, I2 é igual a menos 2 amperes, sentido contrário da fonte de corrente. Substituindo aqui I2 por menos 2 amperes, eu encontro I1. Né? Só substituir aqui o I2 por menos 2 amperes. Menos 12 mais 18 e 1, menos 12 vezes menos 2, que é o I2. E aí eu vou encontrar meu I1, que é igual a menos 2 terços de amperes. Aplicando a LKT ao laço externo para obter VTH entre os terminais A e B. Tá? Então, vou aplicar agora uma LKT aqui, ó, externamente, para obter aqui meu VTH. Como é que eu vou fazer isso? Da seguinte forma. Menos 12, aqui do 12 volts, mais 6 e 1, mais 3 e 2, eu estou aqui, né? Mais 2 aqui, está em aberto, né? A corrente aqui é 0, 2, 0. Entrando no positivo do VTH, então vai ser mais VTH igual a 0. Tenho 1, tenho 2, acho o VTH. Menos 12 mais 6 e 1, menos 6 vezes menos 2 terços, mais 3 e 2, 3 vezes menos 2, mais VTH igual a 0. Com isso, meu VTH, resolvendo tudo isso aqui, né? 6 dividido por 3 dá 2, então aqui dá menos 6, né? 2 vezes menos 2, menos 6. Com menos 12 dá menos 18. 3 vezes menos 2 dá menos 6, menos 18. Menos 18. 6 por 3 dá 2, 2 vezes 2 dá 4, menos 4 aqui. Menos 4, menos 12, menos 16. Menos 16 com menos 6, menos 22. Passando para o outro lado, mais 22. VTH igual a 22 volts. Ok? Temos, então, as duas informações para concluir a questão. Então, para a máxima transferência de potência, o que temos? Né? RL tem que ser igual a RTH, que é igual a 9 ohms, como já encontramos. A potência máxima é, como a gente aprendeu, né, o VTH ao quadrado sobre 4RL. Quem é o VTH? Nós encontramos 22 ao quadrado. 4RL, 4 vezes 9. Fazendo aqui, desenvolvendo, levando ao quadrado 22, dividido por 4 vezes 9, que é 36, você vai encontrar aí 13,44 watt, que é a potência máxima. Então, é um exercício onde você utiliza aqui os conceitos para a máxima transferência de potência. RL tem que ser igual a RTH. E a fórmula, né, a expressão para potência máxima é VTH ao quadrado sobre 4RL. Como nós encontramos, né, então, aqui o valor da potência máxima. Seguindo, determine o terceiro aqui. Determine o circuito equivalente de Norton do circuito da figura abaixo. Temos aqui o circuito, né? Vamos usar o método como aprendemos, né? Que é rotina, tá bom? Eu poderia fazer esse circuito de outra forma? Pode, mas o objetivo aqui
a gente exercitar, né, o teorema de Norton nesse caso. Poderia usar outros teoremas que aprendemos. O importante é que você tem um leque de opções e, logicamente, você vai trabalhar com aquele que você se familiariza melhor. Quando você se deparar com um determinado circuito, você pode utilizar o teorema que melhor se encaixe ali naquele momento. Tá? Mas aqui, o objetivo é a gente treinar nesse momento o teorema de Norton. Então vamos lá. Precisamos determinar a resistência de Norton, né, Rn, e a corrente de Norton, IN, que é igual à corrente de curto-circuito entre os terminais A e B, como já aprendemos. Vamos determinar a corrente de curto-circuito ISC no circuito da figura abaixo. Então, está aqui, circuito da figura abaixo, curto-circuito os terminais A e B, onde ali eu vou ter, né, a minha corrente de ISC, que é a minha corrente de Norton. Então, com esse novo circuito, vamos aplicar LKC no nó A, né, para a gente encontrar o valor da corrente de curto-circuito. Então, o que nós temos aqui? Tá? Temos aqui 24, essa fonte de tensão dividido por 4, né? Observando que eu estou colocando aqui o sentido da corrente como se estivesse chegando no nó, né? No nó A. Então, 24, menos 24 por 4, aqui, menos 3, né? O sentido dela, da corrente também, né? Menos 3 chegando no nó. Mais IC, né? Aqui saindo, né? No nó. Ok? Igual a zero. Ok? Aqui nesse 12 ohms, logicamente eu não tenho corrente, que quando eu curto-circuito aqui, a corrente em 12 ohms eu não vou ter, a minha corrente vai ser zero, tá? Então, corrente chegando, corrente saindo, né? Então, esse é o valor, tá certo? Então, aqui poderia ser a soma das correntes que chegam é igual à soma das correntes que saem, tá? Então, 24 sobre 4 mais 3 seria igual a ISC. A expressão é a mesma, tá bom? A corrente no resistor de 12 ohms é zero, está em paralelo com o curto-circuito, como eu expliquei anteriormente, né? Então, nem entrou na expressão. Por causa do curto-circuito, a tensão da fonte de 24 volts, está aqui, é aplicada integralmente ao resistor de 4 ohms, tá? Então, ela realmente, já aqui, esse curto-circuito sobre 12 ohms, logicamente que toda a tensão aqui vai estar descarregando aqui sobre o resistor de 4 ohms. Minha corrente de curto-circuito da expressão, como eu falei anteriormente, é a mesma, 24 sobre 4 mais o 3 amperes, está aqui. Que vai me dar a corrente de curto-circuito, que é a mesma corrente de Norton, 24 por 4 dá 6, mais 3 dá 9 amperes. Beleza? Agora determinando a resistência de Norton Rn, desativando as fontes do circuito conforme figura abaixo. Então, desativando as fontes, né? Fonte de tensão em curto, aqui lembra que da fonte de tensão que estava em série aqui com 4 ohms, em curto, ela some, e a fonte de corrente circuito aberto. Então, o meu circuito se resume a esse circuito onde eu tenho o resistor de 4 ohms em paralelo com o resistor de 12 ohms. Minha resistência de Norton é vista aqui dos terminais de A e B, que é o paralelo de 4 com 12. Calculando Rn através de A e B, temos Rn, 4 vezes 12, paralelo de 4 com 12, produto sobre a soma. 4 vezes 12 sobre 4 mais 12. Ou seja, 48 dividido por 16, que vai me dar minha resistência de Norton igual a 3 ohms. Os parâmetros do circuito equivalente de Norton são os mostrados no circuito da figura abaixo. Então, o que ele pede, né, o circuito equivalente de Norton é uma fonte de corrente de 9 amperes em paralelo com um resistor de 3 ohms. Tá? E aqui, logicamente, o A e B eu associo qualquer tipo de carga que eu
estiver prevendo. E, logicamente, que o circuito equivalente de Norton substitui aquele circuito inicial, tá bom? Então, continuando. O quarto, determine o circuito equivalente de Norton para o circuito externo ao resistor de 9 ohms visto na figura abaixo. Então, mais um aqui, um exemplo, né? Onde eu tenho aqui, nessa pintura de azul, né, o circuito que eu vou trabalhar, né, para encontrar as informações do circuito equivalente de Norton. Vou extrair, logicamente, a minha carga RL, 9 ohms, e vou achar, visto daqui dos terminais A e B, minha resistência de Norton e quando eu vou curto-circuitar A e B para encontrar a corrente de Norton. Então vamos lá. Solução. Precisamos determinar a resistência de Norton, Rn, e a corrente de Norton, In, que é a minha corrente de curto-circuito entre os pontos A e B. Tá bom? Entre os terminais A e B. Removendo o resistor de 9 ohms da carga, né, conforme a figura abaixo. Tá? Esse é o circuito que vou trabalhar. Para achar meu Rn, eu desativo as fontes que estiverem presentes. Só tem aqui uma fonte de corrente de 10 amperes, então ela fica em circuito aberto. Então, o que eu tenho? Determinamos Rn entre os terminais A e B da figura abaixo. Aqui, olha aqui, ó, a fonte de corrente, circuito aberto, que sobrou foi o meu resistor R2 em série com R1. Ou seja, R2 4 ohms em série com R1 5 ohms. 5 mais 4 são 9 ohms, que é o meu Rn. Rn, R1 mais R2, Rn 5 mais 4, que é igual a 9 ohms, coincidentemente igual a minha RL, resistência da carga. Determinação de IN conforme figura abaixo. Restabelecendo as fontes existentes no circuito e colocando um curto-circuito entre os terminais A e B. Aqui a minha fonte de corrente estabelecida, restabelecida, curto-circuitando aqui os terminais A e B. Então, com isso, nesse ponto aqui é o mesmo daqui, ou seja, com isso eu tenho R2 em paralelo com a fonte de corrente, que está em paralelo com R1, como indicado aqui. Tá bom? O que me interessa é achar essa corrente aqui, ó, que vai estar indo já para B, que é a corrente de curto-circuito IN. Eu posso aplicar aqui, né, um divisor de corrente, não é isso? É a forma mais fácil aqui para encontrar meu IN. Então vejamos, IN é a mesma corrente através, né, do resistor de 4 ohms, tá? Como está indicando aqui. Então, meu IN, fazendo por divisor de corrente, se ela vai passar pelo resistor de 4 ohms, então eu coloco aqui o resistor de R1, né? O R1 que é de 5 ohms. Então R1, certo? Vezes a minha corrente da fonte de corrente, que é I, sobre R1 mais R2. Então eu tenho IN. IN, R1 vezes I sobre R1 mais R2. É um divisor de corrente. Então meu IN vai ser R1, 5 ohms, a corrente 10 amperes sobre 5, R1, mais 4, R2. 5 vai dar 50 sobre 5 mais 4, 9. 50 dividido por 9, minha corrente de Norton é 5,56 amperes. Circuito equivalente de Norton na figura abaixo. Está aqui. Uma fonte de corrente, o valor IN igual a 5,56 amperes, em paralelo com o meu resistor de Norton de 9 ohms, e aqui é a B, minha carga restabelecida de RL igual a 9 ohms. Então, o azul aqui é meu circuito equivalente de Norton, substituindo o circuito original, como vimos no enunciado. Beleza? Com isso, finalizamos aqui esta videoaula. Espero que ela tenha sido útil para você. Antes de concluirmos, peço que você, caso tenha interesse em contratar
aulas particulares, presenciais ou remotas, para esta disciplina ou outras disciplinas de engenharia elétrica. Deixo aqui o meu WhatsApp e informo que teria um imenso prazer em te atender. Desejo a você bons estudos e te espero na próxima aula.